Olha que notícia interessante, hein? O advogado do Vorcaro abandonou a defesa dele porque teme que o Vorcaro vai fazer delação premiada. Vocês sabem, tem um grupo de advogados, aliás, uma grande quantidade de advogados, que não gosta de delação premiada, que acha que é um instrumento ruim, que acaba gerando problemas e não sei o que lá, mas em algumas situações a pessoa se vê sem alternativa, né? No caso do Vorcaro, provavelmente, eu acho que essa ameaça do Vorcaro de fazer delação premiada é muito mais para ele tentar pressionar o pessoal pelas coisas do que ele quer lá em Brasília. Ele quer a desliquidação do banco dele, ele quer reaver o dinheiro dele, coisa e tal. É muito mais para isso do que propriamente vontade realmente de fazer uma delação premiada. Mas é lógico que o risco existe. No momento que ele perceber que a coisa está séria, que ele não vai ter jeito de sair mesmo, talvez a alternativa que ele tenha para não ficar o resto da vida na cadeia seria realmente fazer uma delação premiada, né? Então vamos entender esse caso aqui, porque, olha, e a coisa está complicada, tá? A gente tem mais informações aqui, ó, que o cunhado do Vorcaro, que deu um apartamento de 2,6 milhões para uma nutricionista, é uma coisa estranha isso daí, né? Dar um apartamento desse valor, né? Não é para qualquer um, não, né? Pode ser, pode ser ocultação de patrimônio, ou pode ser, aqui, ó, ela se define como sugar baby. Então não foi a única doação de imóvel da família no fim do ano. Lembra que o próprio Vorcaro também deu um apartamento para uma moça também lá em São Paulo, que também era sugar baby, né? Tá vendo? O mercado de sugar baby tá bom, cara. O pessoal ganha dinheiro mesmo, né? Empresa ligada ao cunhado do Vorcaro é chave no suposto desvio do master. Então, essa empresa do cunhado do Vorcaro parece que é um elemento chave disso daqui. Agora, tenha em mente que isso daqui também pode estar ligado à vontade do pessoal de jogar coisa para a direita, né? Lembra que esse cunhado do Vorcaro, ele fez uma doação muito grande, tanto para o Tarcísio quanto para o Bolsonaro em 2022. Isso não quer dizer nada, não quer dizer que o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com ele, né? Mas é uma coisa que o Lula pode usar na eleição para dizer que essa confusão do Banco Master é da direita e coisa e tal, né? É uma coisa meio que, igual o pessoal estava falando, não, que teve uma clínica envolvida no caso Master que fica em BH. O Nicolas Ferreira é de BH também. Então o Nicolas Ferreira está envolvido no Banco Master. É uma coisa mais ou menos assim. Mas não deixa de ser um risco de ser usado na eleição isso daí, né? E segundo estão dizendo aqui, o Toffoli é considerado dono oculto do resort com cassino ligado ao Master, né? Olha que coisa, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por El Brasino, o jogo da galera, Motopótomo Ancap odeia lombada estatal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o caso Master, um advogado que é contra a delação deixa a defesa de Vorcaro. Isso quer dizer necessariamente que Vorcaro vai fazer delação premiada? Não. Aqui, ó, o advogado Valfrido Vardi deixou nessa quarta-feira a equipe de defesa de Vorcaro, o dono do Master. A informação foi confirmada pelo advogado ao blog. Lembra que o Valfrido Vardi também é o cara que tinha na equipe dele a esposa do Toffoli. A esposa do Toffoli foi sócia do Valfrido Vardi em tempos passados. Atualmente não é mais, mas já foi no passado, né? E isso aqui pode indicar também o problema que é para ele. Por quê? Porque imagina se o Vorcaro abre a boca e entrega exatamente o Toffoli. Imagina a situação desse pessoal que está exatamente na ponte entre o Vorcaro e o Toffoli, né? A saída ocorre em meio a avaliações de bastidor que, diante do agravamento da situação de Vorcaro, ele pode aderir a uma colaboração premiada. A decisão de Vardi mostra que a delação de Vorcaro está na mesa. Isso mexe com as placas tectônicas da política brasileira e deixa muita gente preocupado, né? O advogado é contra a estratégia. Por que ele é contra a estratégia? Porque muito provavelmente ele vai acabar implicado nessa porra também, entendeu? Vai estar todo mundo ligado nesse negócio aí. Por mais que, veja, você ser advogado de um criminoso não é um crime, tá? Mesmo o pior criminoso do mundo tem direito a um advogado, ele tem a representação técnica ali, ou seja, um advogado que defende um estuprador, um homicida, não quer dizer que ele concorde com isso. Ele está ali fazendo a defesa técnica do cara, né? Agora, o que acontece, principalmente nesses crimes que envolvem muito dinheiro, é que acaba tendo uma linha tênue nisso daí, né? Acaba o advogado ganhando dinheiro com essa história toda, e aí, nesse caso, o advogado se torna realmente, né, se torna parceiro, se torna mais um grupo, uma pessoa do grupo ali com interesse criminoso na empreitada, né?
Numa delação, o investigado conta tudo que sabe para ajudar nas apurações. Em troca, pode receber benefícios como redução de pena em caso de condenação. Você pode ver no caso lá da delação premiada, da Lava Jato, um monte de gente teve redução de pena, teve benefícios e coisa e tal, né? Com o caso do, entre aspas, golpe do Bolsonaro, fizeram isso também com o Mauro Cid. O Mauro Cid está em casa, está tranquilo. O Mauro Cid já quitou a coisa dele toda a justiça já. Um absurdo isso. A verdade é que não tinha nada, ele mesmo a delação dele não tinha nada de comprometedor contra os outros, mas só acabou sendo usada para isso, né? Agora, aqui no caso do Vorcaro, o Vorcaro pode entregar um monte de gente, meu amigo. O Vorcaro é muito ligado a políticos lá em Brasília, políticos de todos os lados, da esquerda, da direita, de cima, de baixo, da frente, de trás. Os advogados do banqueiro afirmaram ainda que ele reafirma sua inocência, segue exercendo plenamente seu direito de defesa, colaborando com as autoridades dentro dos limites legais e confia no esclarecimento dos fatos por meio de instrumentos regulares do devido processo legal. Né? Isso aqui é o padrão. Investigadores avançam sobre familiares de Vorcaro. Isso aqui é um outro problema. Né? Avançam sobre familiares de Vorcaro, o que é um problema, porque isso aqui pode implicar que é o que fizeram com o Mauro Cid. Por que o Mauro Cid aceitou fazer delação premiada? Justamente porque começou a chegar no pai do cara, no irmão, na coisa. No caso do Mauro Cid, não tinha motivo nenhum. Implicar os caras para forçar a mesma delação do Mauro Cid. Mas nesse caso aqui, parece que estavam envolvidos mesmo. Parece que o pai do Vorcaro era dono de uma empresa de crédito de carbono que não produzia porra nenhuma. Enfim, tinha outros casos ali, né? E aí, mas de qualquer forma, isso pode servir como um catalisador para essa delação sair. E mais ainda, mas eu ainda acho que o grande catalisador é isso. O Vorcaro, fala pro Toffoli, seu Toffoli, meu amigo, dá um jeito aí, cara, rebola aí para me soltar aqui, porque a verdade é a seguinte, se tu não me soltar, eu até vou preso, mas vou preso junto com geral, vou botar teu nome também, né? O Alexandre de Moraes deve estar nessa toada também, não faz delação não, Vorcaro, porque, porra, todo mundo sabe, assim, em princípio não tem nada de errado de um banco contratar um escritório de advocacia da esposa do ministro, não tem nada de errado, mas o valor chama atenção. E todo mundo sabe que na prática foi para tentar fazer mesmo, era pagamento para o Alexandre de Moraes, né, aquele contrato lá com a esposa do Alexandre de Moraes. Mas, sem ter uma prova adicional disso, isso não sai do zero. Agora, imagina se o Vorcaro abre a boca, o Vorcaro decide falar essas coisas todas, né? O Vorcaro se complica, o Alexandre de Moraes se complica, o Toffoli se complica, sabe-se lá mais quem em Brasília se complica, né? Aí aqui tá falando que ele foi preso e não sei o que lá, e a história dele tá complicada, e o advogado saiu do negócio. Então, mais do que isso, não é só um advogado que é contra a delação premiada, é o advogado que é ligado ao Toffoli. O Varfrido Vardi é o cara que tinha ligação com a esposa do Toffoli e que tá saindo da coisa. Por quê? Porque esses dois estão brigando. O Vorcaro queria que o Toffoli defendesse ele mais. O Toffoli tentou. O Toffoli tentou, pô. Tentou fazer um monte de merda lá, de acariação e não sei o que lá, só que não conseguiu. Ficou muito estranho, ele não conseguiu, voltou atrás. E mesmo na apreensão dos celulares que teve com a polícia agora nessa última leva, né? O Toffoli, no primeiro momento, obedeceu o Vorcaro. Ou tudo leva a crer isso, né? Eu estou imaginando isso, né? Que o Toffoli obedeceu o Vorcaro e mandou trancar tudo para ninguém ter acesso a nada, porque nessas alturas o Vorcaro ligou para ele e falou: porra, cara, tem um monte de coisa ali, vai implicar todo mundo, vai pegar todo mundo naqueles celulares lá. Mas beleza, o Toffoli segurou a coisa toda. Só que aí ele teve que abrir para alguns policiais fazerem a perícia técnica, né? E daqui a pouco vão chegar nas coisas, né? Vão chegar nas informações todas lá do mesmo jeito, né? E aí como é que vai controlar esse troço, né? Ou seja, o Valfrido Vardi, ele já deve estar saindo, já se preparando para a defesa dele. Ele preocupado que ele pode ser implicado nessa coisa, né? Aqui, o advogado de Vorcaro pede para deixar o caso após banqueiro sinalizar delação premiada. De novo, realmente, delação premiada seria uma bomba lá em Brasília. Todo mundo sabe disso. O Vorcaro tem contato com todo mundo lá em Brasília. Agora, não é só que Vardi se opõe à estratégia de delatar outros envolvidos nas fraudes do Banco Master. É que o Vardi pode ser um desses. Eu não estou dizendo que seja, tá? Estou dizendo que existe a possibilidade dele ser um dessas pessoas envolvidas. Ele era uma pessoa que foi apontada como elo de ligação entre o Toffoli e o Vorcaro. Por quê? Porque a esposa do Toffoli trabalhou no escritório, ou foi sócia do escritório do Valfrido Vardi, né? Então, repara o problema aqui. Repara o tamanho do problema nessa história. O Valfrido Vardi está preocupado, meu amigo. Ele está muito preocupado com isso daqui. Ele não comentou a decisão. A saída do advogado do caso foi comunicada aos outros advogados trabalhando na defesa do Vorcaro, né? Porque a coisa agora vai ficar quente, né? Vamos ver agora qual vai ser o advogado, se o Vorcaro vai contratar algum advogado especialista em delação. Geralmente é assim que o pessoal faz, contrata advogado que é especializado nesse troço. Enfim,
essa é o que se imagina que vai acontecer, né? E, de novo, o que tem de podre para sair dessa história, né? O cunhado do Vorcaro, o Zettel, deu um apartamento de 2,6 milhões para nutricionista. Lembra que há pouco tempo atrás o próprio Vorcaro deu um apartamento também para Baby Sugar dele, a Sugar Baby dele lá em São Paulo, né? Aqui, ó, que saiba quem é a Sugar Baby que ganhou um apartamento milionário de Vorcaro. Aqui, ó, a influencer Carolina Trainotti ganhou um imóvel de 4,3 milhões do banqueiro. E, né, o apartamento de 4,3 milhões, meu amigo, é bom, cara. Porra, puta que pariu, muito bom pra caramba isso aqui, né? E ela seria Sugar Baby do Vorcaro, segundo o pessoal tá dizendo aqui, né? Então parece que o negócio do Vorcaro, e o cunhado do Vorcaro também tinha Sugar Baby, não sei o que. Pô, mas peraí, o cunhado do Vorcaro não é casado com a irmã do Vorcaro? Pô, sacanagem, cara. Sacaneou a própria irmã, então, no final das contas, né? Mas enfim, sei lá como é que rola as coisas nessa família aqui, né? O problema é, aqui ó, empresa ligada a cunhado de Vorcaro é chave no suposto desvio do Master. O Banco Central conectou aportes bilionários de capital nas superempreendimentos e participações no esquema de empréstimos fictícios que movimentou 11,5 bilhões. Então, vamos lembrar que o Banco Master é investigado por duas coisas diferentes. É investigado primeiro por esses empréstimos fictícios. Inventaram um monte de dívida que não existia na prática e que isso ajudou a dar dinheiro para o Banco Master, né? Lembra? Quando você, por exemplo, você decide alugar comprar o seu carro e quer comprar parcelado, você faz uma dívida com o banco. Essa dívida do banco, essa sua dívida com o banco vira um título que o banco pode vender para outros bancos. Você tem que continuar pagando para você paga para aquele banco normalmente como era sempre, mas aquele banco ele pode vender esse título para outros bancos e coisa, então aquilo tem um valor. E muito do dinheiro falso do Banco Master eram títulos, só que títulos falsos. Não tinha o empréstimo no final da ponta, né? Ninguém pegou emprestado para nada, né? Era só o banco dizendo que alguém tinha pego emprestado e vendendo isso para outros bancos, né? Então, aparentemente, essa empresa do Fabiano Zettel está envolvida nisso daí, né? E outra coisa curiosa, agora com o escândalo que aconteceu hoje, que a gente falou do Metrópolis, né? O próprio Toffoli é considerado o dono oculto do resort. Cara, isso vai dar uma merda, meu amigo. Se o Vorcaro abrir a boca e decidir falar, isso vai dar uma merda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.